Milhões de anos atrás, a Terra era um lugar muito diferente. Todos os continentes estavam unidos em uma única massa, cheia de vida, tanto deslumbrante quanto assustadora. Quando pensamos em tempos pré-históricos, talvez imagine um T-Rex devastando a selva com seus dentes afiados. Mas, mesmo antes dos dinossauros, outras criaturas gigantes dominavam a Terra. Seja bem-vindo ao período Permiano, uma época que começou há 300 milhões de anos. Naquele tempo, nosso planeta possuía um supercontinente chamado Pangeia, rodeado por um vasto oceano chamado Pantalassa. O período Permiano teve início ao final de uma era glacial, quando as temperaturas eram bem mais frias do que hoje. Nos primeiros dias do Permiano, a Terra começou a aquecer, transformando-se em um ambiente exuberante, com uma grande diversidade de plantas e uma rápida evolução da vida animal e dos insetos. Como você deve saber, nosso planeta está sempre mudando. Nos próximos 50 milhões de anos, a Terra continuou a ficar mais quente e seca. Eventualmente, o evento mais mortal na história do nosso planeta aconteceu, quase eliminando toda a vida existente. Os cientistas chamam esse evento de a Grande Morte, o evento de extinção em massa mais catastrófico que a Terra já testemunhou, e ela já passou por 5 deles. Mas antes de nos aprofundarmos nessa tragédia, deixe-me levá-lo em uma viagem épica de volta no tempo. Aqui, no período Permiano, algumas das espécies mais incríveis que já vagaram pelo nosso jovem planeta estão prestes a surgir. Há 299 milhões de anos, se você pudesse viajar no tempo, aterrissaria bem no meio do supercontinente Pangeia. Os pequenos continentes da Terra tinham acabado de colidir, formando essa enorme massa terrestre que cobria 1/3 da superfície do planeta. Provavelmente havia menos oxigênio no ar do que hoje, mas você ainda conseguiria respirar. E traga um casaco, porque o clima era frio, com algumas áreas tendo uma média de apenas 4 graus Celsius. Mas não se preocupe, as coisas logo começariam a esquentar. Ao final do Permiano inferior, a era glacial estava chegando ao fim, e Pangeia se transformava em um mundo exuberante, onde plantas e animais prosperavam. A Terra era um mundo vulcânico. Erupções violentas mudavam o clima, moldavam a paisagem e pavimentavam o caminho para a evolução. À medida que as gigantescas florestas pantanosas começavam a secar, a vida vegetal teve que se adaptar. Assim, há 290 milhões de anos, a Terra viu surgir as primeiras plantas com sementes, chamadas gimnospermas. Essas plantas carregavam suas sementes em cones e se espalharam pelo supercontinente como um incêndio. As antigas florestas do Permiano inferior escondiam algo familiar: cicadas e besouros perfurando e sugando as plantas. E o mais curioso de todos, baratas. Só que essas baratas pré-históricas eram gigantes, do tamanho de pássaros. Mas, apesar de seu tamanho, as baratas nunca dominaram a Terra pré-histórica, o que é um alívio, certo? Algo muito mais fascinante vagava por Pangeia: o Dimetrodon, um ancestral extinto dos mamíferos primitivos. Esse animal era tão fascinante quanto assustador, com 5 metros de comprimento e pesando 225 quilos. Ele tinha uma grande vela em sua coluna, que os cientistas acreditam ter ajudado a regular sua temperatura corporal, absorvendo calor durante o dia e dissipando o excesso durante as noites mais frias. O Dimetrodon era um predador de ponta em seu tempo, e seus dentes afiados podiam rasgar e triturar suas presas. Há 273 milhões de anos, no meio do período Permiano, outros répteis semelhantes aos mamíferos assumiram o controle do planeta: os Therapsideus. Esses répteis tinham mandíbulas fortes, dentes afiados e uma postura semi-ereta graças às suas pernas situadas sob o corpo. Os terapsídeos variavam desde o Deuterosaurus, com 5 metros de comprimento e possivelmente onívoro, até o muito menor Lycaenops, carnívoro. Se você permanecesse por mais 20 milhões de anos, encontraria muitos outros terapsídeos. Durante o Permiano Médio, a Terra continuava a esquentar,
com a temperatura média global em Pangeia subindo para cerca de 25 graus Celsius e os vulcões liberando gases de efeito estufa na atmosfera. O nível do mar mudava com o clima em transformação, mas a vida marinha encontrava formas de prosperar. Se você desse um mergulho no superoceano pré-histórico, nadaria ao lado de tubarões antigos e peixes ósseos primitivos. No final do período Permiano, você poderia encontrar outro réptil amigável, o Lystrosaurus. Esses animais pareciam uma mistura de lagarto e porco, mas, ao contrário dos assustadores monstros pré-históricos, o Lystrosaurus era herbívoro, com cerca de 1 metro de comprimento e pernas dianteiras fortes para escavação. Logo depois, outro réptil semelhante aos mamíferos evoluiu, o Sinodonte, que parecia um roedor gigante, com cerca de 1 metro de comprimento, bigodes, e se alimentava de pequenos animais e insetos. Durante essa época, algo ruim estava no ar. Uma grande atividade vulcânica estava deslocando o oxigênio da atmosfera. Os cientistas acreditam que havia apenas 10% de oxigênio no ar, comparado aos 21% de hoje, o que tornaria difícil respirar. E a temperatura continuava subindo. Com uma média de cerca de 28 graus Celsius, esse mundo exuberante estava se transformando em um forno. Todas as coisas boas tiveram um fim, e, infelizmente, esse período terminou de maneira brutal. Cerca de 252 milhões de anos atrás, 90% de toda a vida vegetal e animal foi extinta. Esse momento trágico é conhecido como a Grande Morte, o evento de extinção em massa mais devastador da história da Terra. Os cientistas ainda discutem o que causou essa extinção catastrófica, mas a maioria das teorias sugere que foi resultado de uma explosiva atividade vulcânica. Enormes erupções vulcânicas varreram o continente, liberando grandes quantidades de cinzas na atmosfera. Tantas cinzas que bloquearam a maior parte, se não toda, da luz solar. Sem luz solar, as temperaturas globais caíram drasticamente. As plantas não puderam realizar a fotossíntese e morreram. Sem plantas, a base de toda a cadeia alimentar, os animais também pereceram. As coisas pioraram antes de melhorar. Por causa de todo o dióxido de carbono liberado durante as erupções vulcânicas, as temperaturas globais subiram novamente, e não apenas ao nível anterior, mas a temperaturas ainda mais altas. Isso fez com que o superoceano perdesse a maior parte de seu oxigênio. E, sem oxigênio para respirar, a maioria dos animais marinhos do Permiano pereceu. Eventualmente, mais de 95% das espécies marinhas e mais de 70% dos animais terrestres foram extintos. Esse evento de extinção em massa pode deixar qualquer um triste o suficiente para querer trazer de volta todos os animais que já desapareceram, incluindo os dinossauros. Mas essa é uma história para outro vídeo aqui no Espaço Sem Limites 365, onde juntos iremos explorar. Inscreva-se e deixe seu like. Nos vemos no próximo vídeo.